Graças a paz. Vou colocar essa coisa aqui. Queria que vocês abrissem lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, do verso 12 ao verso 17. Quem as coisas achei? Façamos a leitura. Colossenses 3, do 12 ao 17, vai dizer o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. 17 e último. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Curvem vossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir por essa palavra, que ela entre em nossos corações, que o Senhor nos faça sermos cristãos mais semelhantes ao Senhor, que nós possamos nos despir da nossa velha natureza para que possamos vestir a roupa da santidade, possamos vestir, Senhor Deus, a roupa da bondade, do amor uns pelos outros, para que cada vez mais possamos nos assemelhar a Cristo. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da mensagem é Revestidos do Novo Homem. E para que a gente compreenda esse texto, nós precisamos entender primeiro sobre a cidade de Colossos, né? E o motivo pelo qual Paulo estava escrevendo ali essa carta. Colossos ela estava localizada ali na Frígia, na Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. E embora fosse uma cidade muito importante no passado, quando foi escrito aqui nessa época de Paulo, já não era um lugar tão conhecido e tão importante economicamente, né? Ele tinha perdido muito a sua influência para Laodiceia e para Hierápolis. E aí Paulo, se você for ler Colossenses capítulo 2, versículo 1, Paulo ele vai falar assim, ó: quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, provavelmente, Paulo nunca tinha ido fisicamente a Colossos ainda. E aí, essa igreja desse lugar tinha sido plantada por Epáfras. Para você não ver que eu estou mentindo, depois você vai lá no capítulo 1, versículo 7. E ele vai falar que Epáfras funda essa igreja. E algum tempo depois, Epáfras vai até Paulo, que está preso em Roma, para contar uma notícia preocupante para Paulo. A igreja estava saudável, havia amor na igreja, havia fé, mas doutrinas falsas estavam entrando silenciosamente nessa igreja. E aí falsos mestres estavam ensinando e falando que Cristo não era suficiente. Diziam também que, além de Cristo, era necessário que os cristãos daquela igreja buscassem experiências espirituais superiores, obedecer regras,
seguir práticas judaicas, cultuar a anjos e adquirir conhecimentos secretos para alcançar uma vida espiritual que fosse mais elevada. E não estou falando de 2026. Estou falando daquela época onde já havia todo esse engano e que, se a gente for fazer um recorte dos dias atuais, não está muito diferente dos dias de hoje. Hoje, nós escutamos a mesma coisa do que aqueles falsos mestres pregavam. Jesus é importante, mas apenas Jesus não basta. É necessário outra coisa. Hoje nós escutamos Jesus salva, mas você precisa de algo a mais. Mais uma campanha, mais um ritual, mais um objeto, água do Rio Jordão, rosa ungida. Só que Paulo, ele mostra aqui, através dessa carta, que, na verdade, o que era suficiente era Cristo. E aí no capítulo 1, Paulo, ele vai falar que apresentar Cristo como Criador de todas as coisas. No capítulo 2, lá no versículo 9, Paulo vai dizer: nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e que vocês receberam a plenitude em Cristo. Ou seja, Paulo está falando que em Cristo há plenitude, que não tem como encontrar a plenitude, o encaixe perfeito em outras coisas. A gente só vai encontrar em Cristo. E aí a gente chega no nosso texto base, no capítulo 3. E aqui acontece algo que muda um pouquinho o que Paulo quer falar, né? Paulo agora, nos 2 primeiros capítulos, ele mostra quem é Cristo. E agora nesse capítulo, né, Paulo, ele quer mostrar como deve viver alguém que pertence a Cristo. Primeiro, Paulo vai estabelecer doutrina, ensino, e agora ele vai estabelecer prática. Até porque ser cristão de ensino é mais fácil, mas de prática é totalmente diferente. Primeiro, Paulo ele fala de identidade, quem é o cristão, e agora ele fala de comportamento. E a gente vai ver que esse é o método que Paulo usa, que o Evangelho nos ensina a ser. O Evangelho ele nunca vai começar dizendo faça isso, mas ele vai começar dizendo você é isso e por isso você faz. É por isso que o capítulo 3 vai iniciar dizendo: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo ele lembra aos cristãos quem são eles, de onde vocês vieram. Ou seja, vocês morreram para o velho homem e agora ressuscitaram para Cristo. Agora vocês possuem uma nova identidade. E é exatamente por possuir essa nova identidade que vocês precisam viver agora de maneira diferente. Dos versículos 5 a 11, Paulo ele vai usar uma imagem muito interessante. Ele vai falar sobre despir o velho homem, como alguém que tira a roupa mesmo, né? Aquela roupa velha, aquela roupa suja, aquela roupa rasgada. Eu sei que você provavelmente usa essa roupa para dormir, mas Paulo aqui está falando realmente de tirar, de se livrar dessa roupa. O interessante é que Deus ele nunca nos deixa despidos. Ele nos manda tirar a velha roupa, mas ele coloca em nós novas vestes. E aí é exatamente que começa o texto que nós lemos. Versículo 12 e 13. Vamos ler novamente? Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo ele vai começar dizendo: revista-vos, pois. E essa expressão no grego transmite a ideia de colocar uma roupa. Não acontece de forma automática. É algo planejado, é algo pensado. Todos os dias nós escolhemos a roupa espiritual que nós vamos vestir. E aí Paulo ele vai fundamentar esse pensamento. Ele começa falando
das virtudes, né? Ele nos lembra de quem nós somos. Ele diz aqui, verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, escolhido, santo e amado. Antes de falar de qualquer comportamento, ele fala sobre a nossa identidade. Ele relembra, Gabi, lembra que antes de você fazer, você é escolhida, santa e amada. Identidade vai produzir comportamento. A minha identidade é da região aqui, nacional, brasileira. Então eu tenho comportamentos que só brasileiro tem. Por exemplo, brasileiro é um dos poucos povos que toma 3, 4, 5 banhos por dia. Se você vai para a Europa, eu lembro muito, mamãe, quando a gente estava ali nos jardins da Europa, né? Eu correndo ali, né? E lá na Europa as pessoas não têm muito costume de tomar banho com frequência. Caio mesmo que foi pra lá, tomou um banho, não foi Caio, em um mês. Mas normalmente era algum que tomava 1 a 2, porque tinha atividade física. Sim. E que a gente tinha passeio também. Certo, certo. A gente vai acreditar. E aí, geralmente as pessoas dizem assim, será que... Eu até já vi um vídeo, um europeu dizendo assim, que ficou uns brasileiros hospedados na casa dele, ele achou que o brasileiro tinha alguma doença de pele, porque tomava muito banho. Ou seja, dependendo da sua nacionalidade, da sua identidade, você tem padrões e costumes diferentes. E a mesma coisa é isso aqui, quando nós temos a identidade de Cristo, nós produzimos comportamentos parecidos com o de Cristo e diferentes do mundo. Nós não somos, por exemplo, misericordiosos para sermos aceitos por Deus, para sermos, nos tornarmos filhos. Nós somos misericordiosos porque já somos filhos. E aí, isso muda totalmente a forma como nós enxergamos o Evangelho, porque aqueles que estão presos na religião, eles vão se comportar de tal forma para tentarem ser aceitos por Deus. Quando na verdade o Evangelho nos diz que Deus nos aceitou e por isso nós nos comportamos de uma forma diferente. Não é o esforço humano que faz sermos aceitos por Deus. Somos aceitos e por isso somos diferentes. Então vestimos as vestes do novo homem. E aí Paulo ele vai falar sobre 5 peças, como se fosse representação de roupas mesmo, que o novo homem veste, né? E aí ele vai falar de misericórdia. Em algumas versões aqui, deixa eu ver. A minha tem dizendo profunda compaixão. A de vocês tem dizendo o quê? Misericórdia. Misericórdia, né? E aí a gente pensa misericórdia. Misericórdia não é, Gabi, sentir pena. Mas é sentir a dor do outro. Às vezes eu digo, rapaz, tô com pena de fulaninho. Mas não tô nem sentindo a dor do outro. Não tô nem chorando com os que choram, né? É aquele coração, a misericórdia, é aquele coração que se move diante do sofrimento alheio. E era exatamente isso que Jesus fazia, né? Jesus via ali a multidão, por exemplo, morrendo de fome e se compadecia. A Bíblia fala por diversas vezes que Jesus sentia ali a dor daquela multidão, né? A dor daqueles que estavam perdidos. Ele via aquela multidão e era movido por íntima compaixão. E o cristão não pode viver indiferente da dor alheia, né? Quem veste Cristo aprende a sentir a dor do outro. Não tem como nós vivermos dentro do Evangelho para apenas satisfazer as nossas vontades. Quando um irmão está sofrendo, quando o irmão está chorando, o meu coração precisa ser movido àquela dor. Isso é misericórdia. Outra peça que Paulo fala é a bondade. A bondade não é apenas a evitação de fazer o mal, mas é
buscar as oportunidades, Gabi, de sempre fazermos o bem. É tratar pessoas difíceis que vão passar na nossa vida, no trabalho, na escola, dentro de casa, mas é tratar essas pessoas de forma também digna. É responder ao mal com graça. É o que Cristo fala no Sermão do Monte. Se mandar você andar 1 milha, você anda 2. Se mandar você tirar a túnica, você dê a capa. Se bater numa face, você vire a outra. E aí, às vezes, a gente olha para esses trechos e a gente diz assim, isso é impossível. Mas se é impossível, a gente está dizendo que o ensino de Cristo é errado. Sabe por que a gente acha impossível? Porque a gente acha que a gente faz pelas nossas forças. Mas lembrem-se que Cristo estava falando para cristãos. Quem é cristão, consegue. Porque há o Espírito Santo dentro dele. Por nossa força, a gente levava uma e dava outra. Né? Mas quem é cristão é movido pelo Espírito Santo e responde ao mal com graça. Isso é bondade. Outra peça é a humildade. E talvez isso tenha sido mais raro dentro da nossa geração. Porque a gente cada vez mais tem vivido a cultura da autopromoção. Cada um que queira aparecer, que queira se mostrar bom, se mostrar melhor, né? Todo mundo quer ser reconhecido em certo grau. E aí Jesus ele faz o quê? Justamente o contrário. A gente vê por diversas vezes que quando Jesus ele fazia um milagre, ele dizia o quê? Não conto. Não conto. Hoje em dia você faz alguma coisa, todo mundo já sabe. Já bota no story, no feed, né? Olha o que eu estou fazendo. E aí a gente vê o rei, todo majestoso, que lava os pés dos seus discípulos. A gente vê o rei em toda a sua glória que serve. A gente vê o rei que, ao invés de carregar a coroa, carrega a cruz, né? E aí ele é o maior exemplo de um coração humilde. E aí não tem como o Criador, em toda a sua majestade, que serviu, nós, como criaturas, queremos ser alguma coisa. Né? É a mesma coisa de uma formiga querer ser maior do que o homem. Então não tem como. É necessário vestirmos humildade. Outro que é difícil, mansidão. E aí a gente acha que muitas das vezes mansidão é o famoso banana, né? Mansidão não é relacionado a isso. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra. Né? Mas ainda teve ali um momento que cirou, né? Por causa daquele momento não acessa ali a terra prometida. Mas Moisés é um exemplo assim como vários homens do próprio Cristo. Diante das suas acusações, poderia ter ali mando todos os anjos destruir ali, mas fez o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que. Meu xará, Estevão, a mesma coisa. Diante ali do apedrejamento também rogou por perdão. Tiago, irmão de Jesus, os livros de história dizem que Tiago ele foi jogado do templo, do penáculo. E aí, Tiago ele era conhecido como joelho de camelo, de tanto que ele orava. E aí, diante dali, mesmo tendo caído ali de mais de 20 metros, Deus preserva a sua vida e o último movimento de Tiago, os registros dizem que ele se ajoelha e faz uma última oração pedindo perdão por aqueles que o tinham jogado dali. E depois que ele faz essa oração, apedrejam Tiago. O que é isso senão um coração movido pelo Espírito Santo? A gente leva um fecho no trânsito, já xinga até a 10ª geração, né? Imagine quem é apedrejado, caluniado, Paulo mesmo, né?
E Jesus disse o quê? Aprendei de mim porque sou manso. Jesus era forte, mas era manso. Ele não era dominado pelos instintos humanos, mas ele era dominado pelo Espírito Santo. E por último, a última peça que Paulo fala é a longanimidade ou a paciência. É permanecer firme, muitas das vezes, quando pessoas vão cansar você. É suportar, muitas das vezes, sem desistir. É amar mesmo quando a gente não percebe o amor de volta. E aí Paulo, ele vai concluir dizendo, suportando-vos uns aos outros. Suportar não é apenas a gente tolerar, mas significa permanecer. Não desistir. Nós somos pecadores, a igreja é formada por pecadores que foram alcançados pela graça. Por isso que na igreja vão haver conflitos. Vez ou outra vai haver um fight, um arranca-rabo, um olhar estranho, uma cotovelada. Vão haver decepções, vão haver diferenças. Não tem isso não. Tem não, né, Jácia? Tu é a primeira. O que mantém a igreja unida nunca vai ser a perfeição humana, porque nós não vamos alcançar isso. Mas o que vai manter os elos unidos sempre vai ser a chance de perdoar. A chance de liberar o perdão com aquele nosso irmão. E aí Paulo ele diz assim, assim como Cristo vos perdoou. O que é engraçado é que muitas das vezes a gente se acha muito bom para perdoar. A gente se acha o filho mais amado do Senhor. E a gente diz, não, eu não vou porque eu estou fazendo certo, porque é assim, porque é assado. Quando na verdade você não precisou fazer nada para Cristo lhe perdoar. Quem é você para deliberar um limite do seu perdão? Quando a Bíblia diz, Cristo fala, sabe quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Você conta quantas vezes você pede perdão? Não tem como. Então você tem que perdoar sempre. Não perdoamos porque o outro merece. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Quem entende o tamanho do perdão recebido nunca acha pesado oferecer perdão. Versículo 14 e 15 vai dizer o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Depois das virtudes, depois das roupas que Paulo manda a gente vestir, Paulo apresenta aquilo que mantém todas essas peças unidas. Acima de tudo, revistam-se de o que mantém a bondade, a paciência, a bondade, a misericórdia, a humildade, é o amor. O amor é o cinto que vai segurar toda a roupa. Sem amor, a misericórdia vira apenas uma assistência, uma ONG. Sem amor, a humildade vira apenas uma aparência. Sem amor, a bondade só vira interesse. A paciência, muitas das vezes, vira uma obrigação. É o amor que dá sentido a todas essas roupas que Paulo nos manda vestir. Mas aí Paulo ele vai acrescentar: seja a paz de Cristo o juiz ou árbitro do vosso coração. Algumas versões falam árbitros, outras juiz, mas o significado legítimo é juiz. E era muito usado nas competições gregas, né, nos jogos. Quem decidiu o vencedor, quem apitava o jogo no final das contas era o juiz. E aí Paulo está dizendo, não deixe que a raiva decida, não deixe que o orgulho decida, não deixe que a mágoa decida. Quem deve dar o apito final, a palavra final do seu coração é a paz de Cristo. Porque às vezes você vai perdoar, mas aquela pessoa não vai aceitar o perdão.
E aí o que vai fazer sentido para você é a paz de Cristo. É ter paz com Ele. Quantas famílias deixaram de ser restauradas porque quem deu o apito final foi o orgulho, foi aquele que queria ter a razão. Quantos casamentos não sobreviveram porque o orgulho falou mais alto, porque as paixões falaram mais alto, apitaram no final? Quantas igrejas se dividiram porque os homens colocaram em primeiro lugar suas ideias, quando na verdade o juiz deveria ser a palavra? A paz de Cristo é o que freia as nossas vontades. O verso 16 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Paulo, ele não diz apenas leiam a palavra. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É como se ele estivesse dizendo: Adriana, deixe a palavra morar no seu coração. Porque existe uma diferença entre visitar e morar. Eu visito a casa da Samires, mas eu vou embora. Léo Filho mora lá. Ele habita ali naquela casa. Porque morar significa que você ocupa todos os cômodos. Samires, você mora na sua casa, você tem liberdade para ir no quarto de Léo, de ir no banheiro, de ir no terraço. A palavra precisa ocupar todos os cômodos do nosso coração. A nossa mente, a nossa fala, as nossas decisões, a nossa família, os nossos negócios, a nossa agenda, a nossa forma de pensar. E o cristão maduro, ele não vive de experiências. Ele não vive de picos de experiências com Cristo. Ele vive da palavra. Certo dia um jovem veio fazer uma reunião comigo. Já sabia que era moído. Porque jovem já não gosta de... jovem é difícil de fazer gabinete. Quando chama você sabe que é algum problema. Não é coisa boa. Aí ele diz: eu vou parar de ir pra igreja. Aí eu... me conte. Não, porque eu não tô mais sentindo vontade, assim, não tô sentindo Deus, não tô sentindo... Aí eu disse: tá bom. Aí peguei a Bíblia dele, presta a tua Bíblia. Aí dei a ele, eu fiz assim: rasga a tua Bíblia, queima, aí tu pode ir pra casa. Aí, por quê? Aí eu disse: porque se o teu sentimento é mais valioso do que a palavra, então a gente não precisa seguir a palavra. A gente só segue o que a gente sente. Aí, na quarta-feira eu já estava orando lá na igreja. A bênção. Tá até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. A palavra, ela precisa ser nosso guia. Quando não houver sentimento, quando não houver visão, quando não houver sonho, a palavra sempre vai ter que ser o nosso guia. É o que Paulo nos fala. Nosso culto, ele precisa ser racional. A palavra, ela produz ensino. Uma igreja cheia da palavra ensina. Não é papel apenas do pastor. Os irmãos edificam uns aos outros. Seja nos meus testemunhos, seja no meu trabalho, seja como eu conto como foi meu dia, como eu compartilho uma palavra, a igreja se alimenta disso. A palavra também produz aconselhamento. Paulo, ele vai falar admoestando-vos. E aí, eu não sou contra, tá? Sou super a favor. Mas muitos procuram primeiro um psicólogo do que a palavra. E há um lugar para ambas as coisas. Mas Paulo mostra que a Escritura forma uma comunidade capaz de aconselhar biblicamente. Homens e mulheres que são mais maduros na fé e conseguem aconselhar aqueles que estão chegando. A palavra também produz adoração. Paulo vai falar cantando salmos, hinos. Porque primeiro a palavra chega ao nosso coração e ela chega de forma tão arrematadora que os nossos lábios não conseguem ficar
calados, nós produzimos louvor e adoração a Deus. Porque o verdadeiro louvor nasce da verdade. E a verdade é o quê? A palavra. Quanto mais conhecemos a Deus, naturalmente as nossas ações são para adorá-lo. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pensamentos são para adorar a Deus. E por último, verso 17. Deixa eu abrir aqui que eu fechei. Alguém lê para mim, que eu me perdi aqui? O verso 17. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Paulo aí fala parte do que fizerem. Não. Ele fala o quê? Tudo. Tudo. Não é apenas o culto, não apenas a adoração, mas é tudo. Trabalho, família, estudos, negócios, lazer, redes sociais, a forma como me visto, casamento, a criação dos filhos, tudo. A minha pergunta para tudo que eu faço é: isso aqui glorifica a Cristo? Se não, descarte. Porque viver revestido do novo homem não significa apenas parecer um bom cristão. Não é sabor cristão. Significa representar Cristo onde, nos espaços em que ninguém vai estar lhe olhando. A maior evidência de um novo homem não aparece no domingo, viu? Quando você tá bonitinho. Na quarta, na terça, na quinta, quando você tá no culto de oração. Sabe quando o cristão verdadeiro aparece? Na segunda-feira, quando você tá no trabalho. Quando você chega em casa. E aí a pergunta que você precisa fazer é: que roupa você está usando? Há pessoas que estão vestidas ainda do velho homem. Vestidos de orgulho, vestidos de ressentimento, vestidos de falta de perdão, vestidos de egoísmo, vestidos de indiferença. Mas aí Paulo está dizendo: tire toda essa roupa e agora se vista de misericórdia, de bondade, de humildade, de amor, de paz, da palavra. Vista-se de Cristo. Porque o Evangelho ele não veio apenas para mudar o nosso destino, mas veio para mudar a nossa aparência também espiritual. Nosso destino já está certo, mas para andar lá, seguir esse caminho, nós precisamos estar vestidos como cidadãos do céu. E cidadãos do céu se vestem de Cristo. Que nós possamos vestir essas roupas urgentemente. A igreja precisa vestir Cristo. Não são experiências, não são rosas ungidas, água do rio Jordão, mas é vestir verdadeiramente Cristo. Amém? Amém. Querem que você ficasse em pé? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque ela nos mostra e nos faz refletir qual roupa nós estamos vestindo. Diante das situações da vida, dos problemas que nos advêm, por muitas das vezes nós vestimos, Senhor Deus, roupas que não condizem com a tua palavra. Estamos vestidos de orgulho, estamos vestidos do nosso eu, estamos vestidos, Senhor Deus, dos nossos pecados, mas hoje o Senhor primeiro está nos lembrando da nossa identidade. O Senhor está nos lembrando que nós somos santos, escolhidos e amados pelo Senhor. E por termos sido escolhidos pelo Senhor, nós precisamos andar conforme o Senhor nos manda. Com bondade, com misericórdia, com paciência, com humildade, com a tua palavra e verdadeiramente vestidos com Cristo. Deus, que haja amor em nosso coração.
Que nós possamos edificar uns aos outros. Que não possamos colocar essa responsabilidade apenas para o pastor, mas nós como cristãos, que nós possamos testemunhar de Cristo em tudo que fizermos. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, nas nossas palavras, nas nossas ações, que Cristo esteja enraizado em tudo o que fizermos. Que a tua palavra, Senhor Deus, não seja apenas um visitante, mas seja um morador. Que ela habite todos os cômodos do nosso coração. Para que verdadeiramente possamos refletir a tua palavra. É assim que nós choramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Diga assim para quem está do teu lado: tira a roupa suja. David, né? David, seja bem-vindo, meu querido, viu? Quando tiver novamente tempo para vir, a casa está aberta, a casa do Senhor, tá bom? Vem aqui no cultuar o Senhor novamente conosco aqui, viu? Deus te abençoe poderosamente. Meus irmãos, então, como eu falei, amanhã, quem puder estar conosco aqui, 9h30, tá certo? Se não, vamos nos encontrar aí quinta-feira, mês. E se não também, espero que estejam aqui sábado aqui para juntos glorificarmos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe poderosamente. Obrigado a todos aqui que estão. E que o Senhor abençoe a vida de vocês poderosamente. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos vocês hoje, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fala com o David lá, tá bom? Para que eu me volte outras vezes.